programa Saúde em Foco faz um alerta para riscos à saúde dos homens. O câncer de próstata atinge 15% dos homens com mais de 50 anos. 1 em cada 6 vai ser diagnosticado com a doença. Mas quando é descoberto no início, 90% dos casos são tratados e curados. No programa de hoje, vamos conversar com o urologista Dr. Jamal Mohamed Salem. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse programa, falando um pouco da prevenção da saúde do homem. Doutor, a prevenção é fundamental. O problema é que a maioria dos homens adia a ida ao urologista, né, doutor? Exatamente. Primeiro eu quero cumprimentar os nossos telespectadores que estão assistindo esse programa. E é muito importante esse programa porque o tema, inclusive, é de grande importância que envolve a saúde do homem, né? E a saúde do homem, quando a gente fala saúde do homem, não é só próstata, e sim o homem como um todo, da parte cardíaca, da parte hormonal, da parte sexual, da parte próstata, enfim, da saúde em geral. E eu quero só lembrar um detalhe, Ana. Urologia é uma especialidade que atende homem e atende mulher, desde os rins, bexiga, de ambos os sexos. Porque eu gosto sempre, em cada entrevista, falar esse detalhe, porque muitas mulheres acham que o urologista não atende mulher. E pelo contrário, cálculo renal, cólica renal, também atinge as mulheres e os homens. Agora, a parte genital, o urologista atende os homens, porque é genital masculina. Os homens não vão regularmente ao urologista, né? Por que tanto tabu, doutor? Porque o preconceito ainda, e graças a Deus isso cada vez está caindo, né? O homem tem medo de ir no consultório do urologista com medo do preconceito do toque retal. Né? Porque antigamente, quando não tinha muitos exames complementares para fazer o diagnóstico, então lógico era o toque retal que era a principal arma, o principal método que o médico urologista fazia. Mas hoje, graças a Deus, a ciência está avançando em todas as especialidades e na uro, então hoje nós temos vários, né? E eu vejo, inclusive ultimamente, que os homens estão procurando muito. Tá? Aqui mesmo na Assembleia, o ano passado, em novembro, nós fizemos Novembro Azul e, para minha surpresa, tiveram mais de 200 homens fazendo o exame. Então você vê que o medo da doença, o medo do câncer de próstata propriamente dito, está fazendo os homens esquecer o preconceito e procurar o urologista regularmente para fazer seu exame. Com quantos anos eles precisam fazer os exames para próstata? Existe uma divergência, mas na minha opinião, que a partir dos 40 anos, todo homem tem que fazer a prevenção de exame de próstata uma vez por ano, tá? Agora, quando a gente, no decorrer da sua entrevista, sem dúvida nenhuma, você vai explorar esse tema, as doenças da próstata, elas estão divididas em 3. Temos a prostatite, que é uma infecção da próstata, que ela pode atingir qualquer faixa etária, desde um jovem até uma pessoa de terceira idade. E temos a hiperplasia da próstata, que é o aumento do volume, que começa a partir dos 40. E temos também o câncer de próstata, que é o terceiro grupo, né? Então, eu, na minha experiência como urologista ao longo desses anos, acho que todo homem, a partir dos 40 anos, tem que procurar o urologista e fazer o seu exame anual, tá? Anual. Aliás, eu sempre falo para meus pacientes o seguinte, que todo homem, a partir dos 40 anos, tem que procurar 4 especialistas. Obrigatório, que é o urologista, o cardiologista, oftalmologista e o dentista. No Brasil, cerca de 13 mil homens morrem de câncer de próstata por ano. Quais os sintomas do câncer de próstata, doutor? Tem um sintoma? Sim. Na maioria das vezes, o paciente não apresenta sintoma nenhum, mas ele pode apresentar sintoma de dificuldade para urinar, levantar à noite várias vezes, sentir que a bexiga com a sensação pesada.
e também pode urinar sangue. E muitas vezes ele pode caminhar para uma retenção urinária. Aí teria que passar uma sonda vesical para poder aliviar. Isso o quadro clínico. Agora, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, que é o PSA, livre total, feito ultrassom da bexiga e da próstata. Se tiver índice ou suspeita, a gente pode fazer o toque retal. Ou fazer a biópsia da próstata, que é tirado alguns fragmentos, enviado para o laboratório para fazer uma análise. Com esse diagnóstico, você chega à conclusão que a pessoa está ou não está com câncer de próstata. Agora, a rotina normalmente é sangue, exame de sangue e ultrassom. Doutor, quando ainda está no estágio inicial, como que é o tratamento? É diferente? Não, porque você primeiro tem que diferenciar, fazer o diagnóstico, né? Se tiver um início de um câncer de próstata, lógico, a cura é total. Pode ser feita a cirurgia, pode ser feita uma radioterapia, então vai depender do estágio que tiver. Mas eu garanto para você que você está nos assistindo, que não se preocupa, câncer de próstata é um câncer diferente. Quando você pega no início, aliás, todos os cânceres, né? Mas quando você pega no início, a cura é 100%. Não faz todo aquele processo, né, de rádio, químio, é diferenciado? Diferenciado, mas é com menos potencial, né, o tratamento. Então, Às vezes você pode optar por uma cirurgia, que é uma coisa definitiva, tá? E a pessoa ter a cura, porque o mais importante não é o tratamento que vai ser feito, o mais importante é o resultado que você vai obter após esse tratamento, que é a cura do paciente 100%. nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique com a gente. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Novos rumos nos direitos, nas oportunidades, no desenvolvimento. A sociedade está em constante transformação e a Assembleia também. A Casa de Leis inicia sua nova gestão com transparência e disposição ética para fiscalizar e coragem para fazer acontecer. Venha com a gente. A Assembleia Legislativa está renovada e à sua espera. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Nesse bloco, vamos falar da hiperplasia benigna, que é o crescimento da próstata, mas que não tem nenhuma relação com câncer. Esse problema pode afetar 50% dos homens acima de 50 anos. Doutor, quais os sintomas? Exatamente, como eu falei no início, se você analisar quais são as doenças relacionadas com a próstata, nós vamos observar, primeiro, a prostatite, que é uma infecção. Segundo, seria a hiperplasia prostática, que é a sua pergunta.
E a terceira seria o câncer de próstata, que nós respondemos no bloco anterior. A hiperplasia seria o aumento, o crescimento da próstata. E ela, a partir dos 40 anos, ela começa a aumentar de volume até fechar o canal da urina. Então, se o paciente não procurar o médico cedo, com os primeiros sintomas, principalmente a dificuldade urinária, aquela sensação de bexiga cheia, ou a partir dos 40 anos, aí começa a aumentar até trancar a urina e tem que passar uma sonda. E os sintomas são mecânicos, é dificuldade para urinar, infecção de urinária, uma atrás da outra, pode urinar sangue, tá? Se não pode tratar, atingir. O que acontece? Pode piorar a situação? Pode piorar e aí tem que partir para uma cirurgia. E hoje nós temos vários tipos de medicamentos que você faz o tratamento, reduz o tamanho da próstata e a pessoa fica curado. Por isso que a gente fala assim, que todo homem, tá? Todo homem a partir dos 40 anos tem que procurar o consultório de urologista para fazer a prevenção. Na maioria das vezes, a pessoa não sente nada, não tem sintoma absolutamente nenhuma. Mas no exame detecta um discreto crescimento da próstata e muitas vezes ele pode ter também problema de ejaculação precoce, disfunção erétil, infertilidade masculina também, que está relacionado com a próstata. Por isso que eu falo, a próstata não é só depois dos 40, ela pode atingir uma pessoa de 20 anos que está recém-casado, que quer ter um filho e não consegue, porque o número de espermatozoide dele está sendo insuficiente. E tem muita relação com a próstata. Verdade, doutor. Qual que é essa doença que é? Qual o nome? Ou a prostatite, que é a infecção, ou a própria hiperplasia da próstata. O que é a prostatite? Prostatite é uma infecção, tá? Que consequência de uma infecção urinária, consequência de alguma doença sexual intransmissível mal curada. Você sabe que, agora não, diminuiu muito, mas até um tempo atrás, o paciente ia na farmácia e comprava antibiótico por conta própria. E às vezes, essa tomada de antibiótico sem receita médica levava o quê? Levava essa infecção, essa DST, tá, a um quadro crônico e ela fica incubada dentro da próstata, levando uma prostatite, uma infecção. E essa prostatite pode levar impotência sexual, pode levar ejaculação precoce, disfunção erétil. Então, tudo tem que partir da prevenção, né? Com a prevenção é possível evitar vários problemas, não é, doutor? Exatamente, sem dúvida nenhuma. E só para lembrar que a próstata é uma glândula que ela se localiza abaixo da bexiga e ela tem um peso aproximadamente de 25 gramas, tá? E a próstata, só para lembrar os nossos telespectadores, só tem nos homens, tá? Porque eu já recebi essa pergunta de algumas mulheres, e a minha próstata? Falando, a senhora não tem próstata, a próstata é só dos homens. E ela atinge mais ou menos em torno de 25 gramas e ela pode crescer, tá? E na verdade a função da próstata são duas funções. Primeiro, a defesa, para não deixar nada que está no canal da urina entrar para dentro da bexiga e, por sua vez, atingir os rins, né? Então, por isso que essas infecções ficam incubadas da próstata e levam a uma prostatite, tá? Por isso que a gente sempre brinca com os homens que tudo que ele aprontou de errado na juventude, ele começa a pagar depois dos 40 no problema da próstata. E a segunda função é a produção do líquido seminal durante a ejaculação. Porque durante a ejaculação o homem produz aproximadamente 3 a 4% do volume total espermatozoide e o resto é líquido que provém da próstata. Doutor, agora para finalizar, nós vamos falar da disfunção erétil. Tem solução para tudo isso, doutor? Sim, tem solução. Inclusive, foi excelente a sua pergunta, porque na verdade esse é um problema, é a moda do momento. Tá? De cada 10 consultas que eu faço, 5 são ligadas à disfunção erétil. Então, você, homem que está me assistindo, se você tiver algum problema ligado à disfunção erétil, não fica com vergonha. Procura um médico que com certeza vai achar solução e te dar o medicamento. Porque antigamente, Ana, o homem tinha medo
tinha vergonha de falar esse assunto, porque achava que isso aí vai medir o machismo. E não tem nada de machismo. Disfunção erétil é um problema, é uma doença igual às outras, igual gastrite, igual amidalite, hipertensão arterial, então tem solução, tá? E a solução qual seria? Primeiro a gente tem que fazer uma anamnese completa no paciente, tá? Ver o estado emocional, a parte psicológica, psiquiátrica do paciente, ver os medicamentos que ele toma, porque tem vários medicamentos, tem efeito negativo, tá? E depois pedir os exames. A gente vai pedir todos os exames, inclusive a testosterona, que é o hormônio masculinizante, para você ver como que está o nível do hormônio, porque muitas vezes a pessoa tem falta de hormônio ou está em andropausa. Eu já vi jovens, por exemplo, de 20, 25 anos, que está com nível lá embaixo de hormônio. Por que isso, doutor? Aí tem que investigar, né? Tem que investigar. Principalmente as pessoas obesas, eles absorvem muito o hormônio para células gordurosas e aí tira da circulação, isso atrapalha muito. A diabetes também é uma outra doença que pode influenciar muito, tá? Então, diabetes, hipertensão arterial. Então, você tem que ver o paciente como um todo, tá? Não é só dirigir para aquela área. Tem que ver a parte do homem como um todo, ver a parte cardíaca, ver a parte da pressão, ver a glicose, ver o colesterol, triglicérides. Quer dizer, você tem que fazer uma geral nesse paciente. E também nós vamos pedir ultrassom, né, da área genital para ver como que está a circulação do sangue, porque muitos também apresentam alguma calcificação onde diminui a entrada do sangue, porque a ereção nada mais do que a entrada do sangue. Então, se tiver algum processo de obstrução, tá? Então isso aí pode diminuir a sua potência sexual. E quais os tratamentos, doutor? Existem vários, né? Hoje você primeiro tem que fazer o diagnóstico, né, para poder tomar um remédio. Sim. Por isso que vai outro alerta para os nossos telespectadores, não ficar tomando esses remédios que tem por aí, Viagra, Cialis aí por conta própria, tá? Não é bem assim, tem que descobrir a causa primeiro para fazer o tratamento. Pode piorar se tomar indevidamente? Pode. Porque às vezes a pessoa tem algum problema cardíaco, e já tivemos vários casos da pessoa infartar e morrer por causa do uso de medicamento. Quantas e quantas histórias que nós já vimos, né? E lógico, não tem ninguém para contar a verdade, mas supõe que a pessoa tomou o remédio errado, não tinha indicação, porque ele faz outro tipo de tratamento e acabou falecendo. Então, nunca deve tomar remédio por conta própria. Sempre consulta ao médico, seja da área de urologia, cardiologia, porque o remédio que é bom para mim pode ser bom para você ou pode ser ruim. Então, não é assim, vai tomando de maneira aberta. Não pode só chegar lá e comprar na Exatamente, farmácia, né? Não pode não. Então, tem que tomar um remédio na hora certa. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu fiquei muito feliz de estar com você aqui. Tá? Eu que agradeço você, tá? Pelas perguntas. Agradeço você, telespectador que está nos assistindo. Eu acho que deu para a gente colaborar alguma coisa. E tem muita coisa para a gente falar, Ana. Eu gostaria de voltar mais vezes aqui, para falar sobre cólica renal, sobre prostatite, sobre infertilidade masculina. Quer dizer, da minha área tem vários assuntos que a gente pode abordar, né? Tá? Verdade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. E parabéns à sua equipe também, que está nos filmando aqui, que está trabalhando também, né, num dia à tarde. Excelente equipe. Parabéns a todos. Obrigada pela sua presença, Dr. Jamal. Continue assistindo a nossa programação e acompanhe também as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail producaltv@l.ms.gov.br. Até o próximo programa.